Então, gente, bom dia para todo mundo. Eu queria apresentar para vocês a Carol. No material é Ana Carolina, mas para mim é Carol, que é minha amiga de muitos, muitos anos. A gente nem conta quantos anos a gente é amiga, porque a gente não conta mais essas coisas. Ela é ex-aluna da PUC, ela é formada em jornalismo, e ela migrou completamente na carreira dela por uma outra coisa. Eu acho que isso é bacana também de vocês entenderem que as carreiras elas não são mais caixinhas fechadas, né? Que elas, dependendo de para onde a maré leva a gente, dos nossos interesses, a gente começa como jornalista e termina como. Termina não, né? Chega a trabalhar com Big Data, então, tipo, quem imaginaria? Pois é. E ela trabalha na Globo.com e ela veio falar um pouquinho para a gente como que funciona esse trabalho deles com Big Data, com a coleta de dados, a análise, o tratamento desses dados. Enfim, é um pouco sobre isso. Agradecer enormemente, assim, enormemente, inclusive por poder estar vendo a Carol, que a gente não se vê tem tempo. A gente Verdade. poder estar se vendo e, enfim, e aí agora é contigo, amiga, que você, a bola está com você. Beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme para mim estar aqui. Me sinto honrada, né, de estar de volta aqui a uma sala de aula da PUC depois de tanto tempo, agora aqui do outro lado. Vou começar aqui a compartilhar minha tela. Então, a gente, como a Bárbara falou, né, a gente veio falar um pouquinho aqui sobre o uso de dados na Globo. Enfim, vou tentar dar um panorama para vocês, né, de como que a gente usa, né, o que a gente faz com todo esse fluxo enorme de informações que a gente coleta todos os dias. E, enfim, contar um pouquinho para vocês da história, de como é que é a nossa estrutura, quem são as pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo, que eu acho que é bacana também para vocês entenderem, né, do ponto de vista de mercado, né, como que estão as oportunidades, né, como a Bárbara falou. Falando aqui um pouquinho de mim, né? Como ela já adiantou aí, eu sou filha da PUC, né? Como a gente gosta de brincar. Eu me formei em jornalismo em 2002. E aí eu entrei na Globo nessa mesma época como estagiária ali no finalzinho da graduação, como estagiária no jornalismo, na Globo News. Integrei a partir daí, né, depois ali do fim do meu estágio, eu migrei para a parte web, integrei a primeira equipe de publicação de vídeos na internet da Globo, né, que era um vídeo de jornalismo ali, bem antes, lá em 2003, ali, antes da Globo entender que seria possível, por exemplo, ter um produto como Globoplay e poder disponibilizar vídeo de novela na internet, tá maluco, vão deixar de ver novela na TV, né? Tinham esses traumas, esses medos. E aí eu fazia parte dessa primeira equipe ali de publicação de vídeos na internet pela Globo.com. E aí, por conta disso, né, fui me aproximando dos processos de publicação de conteúdo na internet, me aproximando ali da tecnologia. E aí, esse conhecimento que eu acumulei ali, né, sobre o fluxo de um editor, né, de um jornalista trabalhando com ferramentas de publicação de conteúdo na internet, acabei migrando para a área de tecnologia por volta de 2007, para trabalhar com operação de vídeos e tudo mais. E aí, como a Bárbara comentou no comecinho, né? Esses caminhos loucos da vida aí vão levando a gente a aprender, descobrir novas coisas. Eu me encantei pelo mundo de tecnologia, principalmente da forma como era feito lá na Globo.com. E passei a atuar numa área de processos e serviços que ajudava a gente a fazer a entrega dos nossos produtos digitais para a ponta. E eu trabalhava num fluxo de trabalho junto com os jornalistas, né? Eu era responsável por entender como essas plataformas tecnicamente iriam funcionar e apoiar os jornalistas no uso dessas plataformas de publicação de conteúdo, de vídeo, de votação do Big Brother. Assim, eu participei de muitas edições ali do Big Brother, treinando toda a equipe de publicação, né? Todos os editores de conteúdo do Big Brother na internet. Enfim, há uns 2 anos mais ou menos, eu resolvi fazer uma outra
transição de carreira, de passar dali da parte de serviços, de processos, né, desse foco no conteúdo, né, em aproximar a tecnologia do conteúdo, e fui me embrenhar de vez no desenvolvimento, né, e trabalhar com times de tecnologia, times de desenvolvimento. Hoje eu tenho 3 times que são formados por engenheiros de dados, e eu faço justamente a gestão de desenvolvimento, né? Ou seja, cuido dos processos do time, entendendo tudo que eles precisam para poder garantir as entregas, faço a gestão de pessoas. É uma carreira que, né, tem um foco muito grande ali em metodologias ágeis de desenvolvimento. Não sei se vocês já ouviram falar, Scrum, Kanban, enfim, são as metodologias de desenvolvimento que a gente usa na Globo. Então, assim, é uma transição bem radical, mas eu costumo falar que a minha formação em comunicação é essencial para o meu dia a dia de trabalho, porque a interação com pessoas, né, é essencial, e uma coisa que eu aprendi que para a gente poder fazer, às vezes, coisas que a gente não acredita que a gente consegue, é só a gente saber fazer as perguntas certas, né? E foi isso que eu aprendi aqui, né? A perguntar e a chegar às respostas que eu precisava ali para fazer essa transição. Bom, para a gente começar aqui a falar sobre, né, o papo todo que, enfim, todas as coisas que eu quero contar para vocês, né, o conhecimento que eu tenho que eu quero compartilhar, eu não sou ainda, né, como eu falei, né, eu estou há 2 anos na área de Big Data, não sou uma super especialista em dados. Se a Bárbara falou isso para vocês, ela estava só querendo ser legal comigo, porque eu não sou, mas eu acho que eu tenho já algum conhecimento para compartilhar que pode ser útil. E eu queria começar esse papo mostrando para vocês um vídeo que a Globo divulgou recentemente, para comemorar, né, uma parceria que foi renovada, na verdade, com a Palantir, que é uma empresa do Vale do Silício, que é uma empresa focada em Big Data, né, é uma grande plataforma de dados, de gestão e transformação de dados, que hoje trabalha com grandes empresas no mundo, né, tipo a CIA nos Estados Unidos, né, enfim, trabalha com alguns governos, com alguns bancos. É uma plataforma que está ganhando uma importância grande no mercado, e a gente já tem uma parceria com essa plataforma há algum tempo. Nós fomos a primeira empresa aqui no Brasil a trazer a Palantir, mas esse vídeo eu achei legal, assim, apesar do foco aqui ser um pouquinho comemorar, né, e contar para o mundo, né, esse vídeo está disponível lá no YouTube, sobre essa parceria que a Globo fez. Na verdade, eu achei ele bacana mostrar esse vídeo, porque ele conta um pouquinho sobre qual é a importância do uso de dados para a Globo. Tem umas falas bacanas aqui também. É um vídeo rapidinho, 3 minutinhos. Eu queria passar para vocês só para poder ambientar aqui o papo, né, e abrir um pouquinho as conversas que a gente vai ter para frente. O mundo vive hoje a era dos dados. Redes sociais, compras, notícias, viagens, esportes, filmes, músicas. Praticamente tudo o que fazemos hoje produz dados. Imagina uma empresa como a Globo, que fala com 100 milhões de pessoas, gera 2 petabytes de dados. Em um dia de paredão do Big Brother, já foram capturados mais de 14 bilhões de estímulos no ecossistema de dados da Globo. Passada! Mas para que serve tanta informação? O que pode parecer apenas números, na verdade, é uma grande fonte de conhecimento. E conhecimento muda tudo. É por isso que a Globo inova ao investir em inteligência artificial, machine learning e na capacitação do seu time de engenheiros e cientistas de dados. E em busca de ainda mais eficiência e velocidade, a Globo consolida uma parceria com a Palantir, a empresa do Vale do Silício, que está entre as melhores do mundo na análise massiva de dados. A parceria com a Palantir tem ajudado muito a Globo essa jornada de se transformar numa MediaTek. Isso porque dados é um dos fatores críticos de sucesso dessa empreitada. A velocidade como você acessa, transforma e faz com que esses dados gerem informações relevantes para o negócio, além da capacidade de gerar novos produtos a partir de dados, são fundamentais. Uma análise precisa dos dados ajuda a Globo a entender rapidamente quem é o seu público. Com isso, se consegue processos mais simples para decisões mais assertivas e automáticas, resultados otimizados para os anunciantes
e conteúdos melhores e mais personalizados para o consumidor. É melhor para todos, para o mercado e para cada um. A gente consegue fazer um cruzamento e um processamento de informações super granulares de consumo que a gente coleta nos nossos produtos digitais e transformar o que antes era dado em inteligência sobre os gostos e o comportamento que os usuários têm na nossa plataforma. Quanto melhor o meu uso dos dados, melhores produtos eu vou ter, mais os usuários vão se engajar com eles, e quanto mais usuários engajados, maior vai ser minha produção de dados, maior vai ser minha produção de informação e inteligência para realimentar esse ciclo. A gente conhece um pouquinho mais sobre cada um dos usuários que estão dentro da nossa plataforma, e com isso a gente consegue criar jornadas de relacionamento que são muito mais eficientes. Na estratégia da Globo para o mercado brasileiro de publicidade, as pessoas de tecnologia estão super integradas aos problemas de negócio e as pessoas de negócio conhecem os desafios de tecnologia para que essa entrega aconteça da melhor forma possível, entregando valor rapidamente. Com essa abordagem, temos conseguido surpreender o mercado publicitário com serviços avançados de dados e machine learning úteis na otimização dos resultados dos nossos anunciantes. E é isso que a gente queria. É a Globo sempre unindo tecnologia, conteúdo de qualidade e um profundo conhecimento do Brasil e dos brasileiros. E com a Palantir, dá um passo além. Possibilita um relacionamento moderno, ágil e poderoso entre marcas, produtos e consumidores, em todas as plataformas, a qualquer hora do dia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse vídeo bem legal. Acho que ele resume bastante aí um pouco do que a gente vai falar aqui, né, nessa 1 hora aí. Uma coisa super importante, né, a gente frisar aqui para vocês, assim, que agenda um pouquinho do que a gente vai falar, mas é importante frisar que aqui, né, eu estou trazendo um cenário muito focado no digital, né, que é o que é onde essa questão do consumo dos dados hoje ainda é mais forte, né? Ou seja, a gente tem um olhar ali muito grande para os produtos digitais da Globo, que estão se expandindo cada vez mais para o linear, né? Para os canais. Então, assim, a gente tem uma série de estratégias voltadas para a publicidade na TV e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho. Mas, assim, como o meu foco, né, eu trabalho aqui na área de Big Data dentro do Hub Digital da Globo, a gente tem algumas outras pequenas ilhas que trabalham com dados dentro da estrutura da TV. O que eu vou contar aqui para vocês faz muito parte desse contexto que nasce do digital e vai até a TV, né, com ferramentas, né, de tecnologia que a gente consegue entregar para a TV, mas o nosso foco grande aqui é no digital. Mas, enfim, aí ao longo do papo eu vou esclarecendo isso para vocês. Bom, eu queria contar para vocês um pouquinho hoje, né, sobre... Relembrar, né, porque eu sei que na aula vocês já têm falado sobre isso, mas falar um pouquinho sobre esses conceitos, né, de Big Data e Machine Learning, só para poder contextualizar mesmo a forma como a gente utiliza esses conceitos aqui dentro. Vou explicar um pouquinho para vocês como é que é a nossa estrutura de dados, né? Como é que é o nosso fluxo, como é que funcionam os nossos pipelines. Vou tentar não entrar tanto aqui na parte técnica, né? Eu sei que o foco aqui mais é muito mais vocês entenderem sobre negócio e aplicação aí do ponto de vista de marketing, de negócio, mas é importante, né? Porque essa aproximação entre tecnologia e negócio, até como foi falado ali pelo Pérez no vídeo, ela é cada vez mais forte. Vou mostrar aqui, né, como que a gente transforma esses dados em valor, né, para a gente. Então, vou dar alguns exemplos daqueles itens ali que eles até mencionaram no vídeo, né, de como que a gente otimiza a entrega de conteúdo, como é que a gente personaliza, como é que a gente está trabalhando com a questão da publicidade. E, no final, eu queria dar só um overview para vocês sobre os papéis, né, quem são os profissionais hoje que trabalham com dados e como que eles estão se integrando aí cada vez mais com as áreas de negócio, né? Pessoas do mundo de tecnologia que estão fazendo essa ponte com o negócio para fazer com que a gente tenha cada vez mais, né, uma empresa com uma cultura data-driven, né? Ou seja, que utilize dados para tomada de decisão cada vez mais, né? E isso
se estendendo a todas as esferas, né, da organização, e que a gente aumente cada vez mais essa democratização, né, do uso de dados, empoderar mesmo cada vez mais as áreas de negócio para serem assertivas aí no uso né, nessa trajetória de transformar dado em inteligência. Então vamos lá, assim, passando um pouquinho aqui sobre os conceitos, acho que vocês já sabem um pouquinho, né? Mas quando a gente está falando de dados, de Big Data, né? Desse conceito de Big Data, a gente está falando né, nos famosos aí 5 Vs, 4, 5 Vs, né? Incluindo ali valor como quinto V. A gente está falando sempre de volume, né? Ou seja, a gente está trabalhando com um volume absurdo de dados que são coletados todos os dias, e aí, para a gente aqui na Globo, né, isso gera um grande desafio de processamento e armazenamento. Né? Então, assim, quando a gente está falando de Big Data, tem uma conversa muito forte com infraestrutura, com uso de clouds, né? A gente fez agora uma recente parceria com a Globo, firmou, né, uma parceria super estratégica e inédita aqui na América Latina com o Google, né, para levar toda a infraestrutura, né, de data center da Globo para cloud, né, nessa parceria com o Google. E isso é uma coisa que traz para a gente um leque de oportunidades muito grandes aí em termos de processamento e armazenamento de dados também, porque o Google, né, uma das empresas que tem o maior volume de dados do mundo, tem muitas soluções voltadas para isso, então está sendo muito rico para a gente está trabalhando em várias evoluções de plataforma nesse sentido, para trabalhar com essa questão do volume. A gente está falando de variedade, né, diferentes fontes, diferentes formatos, né, e que geram dados, às vezes, estruturados ou não estruturados, né, e até mesmo os dados não estruturados também têm um uso, dependendo da situação. Então, a gente está falando aqui de arquivos, né, de dados que vêm de cadastro, dados que vêm de mídia, né, de consumo de vídeo, de audiência de matéria, de navegação, de geolocalização. Então, assim, são dados que geram formatos, né, de arquivos, inclusive, diferentes, que aí também tem um desafio de conseguir trabalhar e muitas vezes misturar, né, esses tipos de dados diferentes para poder gerar uma análise que faça sentido, né, para consumir aquela informação. A gente está falando de veracidade, ou seja, de acurácia, né, autenticidade e qualidade também. A gente tem um foco muito grande em data quality, né, que valida, né, vários processos que validam o tempo todo ali a qualidade desses dados. Velocidade, né, talvez seja também uma das coisas mais importantes. Né, que, assim, para a gente, a velocidade aqui é o tempo entre a gente conseguir, né, capturar esse dado e gerar, de fato, essa informação, disponibilizar, né, ela para quem vai consumir. A gente trabalha hoje com tecnologias de streaming, né, de mensageria, que a gente chama, que é captura do dado em tempo real, e para alguns tipos de dados, algumas soluções, a gente já tem consumo quase em tempo real, né? O near real time, que a gente chama, que é bem próximo ali do momento do consumo do usuário, a gente já está conseguindo visualizar, né, em algumas ferramentas, em dashboards, o quanto que está a nossa audiência, por exemplo, como é que está a distribuição de consumo. E aqui valor, né, justamente, né, como que a gente utiliza essa quantidade de dados que a gente tem, transforma ela em inteligência para gerar valor para o negócio e para a sociedade, né, de uma forma geral. Aqui, né, tem uma questão muito importante, né, que é como existe todo um trabalho de cultura, né, de aculturamento mesmo, que vem sendo feito dentro da Globo nos últimos 7, 8 anos, né, para que as pessoas que tomam decisões de negócio, né, as esferas ali de marketing, de produto, que estão pensando em estratégias de distribuição, de conteúdo, de posicionamento, como que eles vão usar essas informações ao seu favor, né? E isso muda totalmente os processos, muda processos de desenvolvimento de produtos, né, de desenvolvimento de soluções, muda os processos de troca com esse consumidor, né, e, enfim, tem uma questão muito grande ali de gestão de conhecimento, de mudança de cultura, para, de fato, transformar
esse processo num processo data-driven. Falando um pouquinho aqui sobre machine learning, né, que é a nossa outra frente, né, que é super essencial para que a gente possa aproveitar melhor, né, esse universo gigantesco de dados que a gente traz. Num conceito bem simples, né, o que é machine learning, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa, né, logo ali Minority Report, aquelas coisas todas, super tecnologia, acha que é filme do Spielberg, mas na verdade já tem muita coisa de inteligência artificial sendo aplicada no nosso dia a dia que a gente nem sabe. E aqui, né, olhando para o nosso universo Globo aqui, dentro da inteligência artificial, né, machine learning é uma das competências, uma das disciplinas que a gente é bastante forte, que tem o foco em coletar, né, o uso de algoritmos, né, matemática, para coletar esses dados, aprender com esses dados, né, e fazer uma determinação ou uma predição, né, sobre um universo qualquer que a gente esteja analisando. Então, a gente aplica machine learning em várias etapas ali dos processos que eu vou falar para vocês um pouquinho na frente, desde o uso humano, né? Ou seja, desde cientistas de dados criando códigos, né, algoritmos ali para poder fazer o uso de machine learning, para poder fazer as análises de predição, né, modelos de propensão e tudo mais, até os próprios sistemas nossos, né, que fazem entrega de conteúdo, por exemplo, nos produtos digitais, utilizam machine learning para poder fazer recomendação de conteúdo, para poder fazer segmentação e personalização de conteúdo, de entrega de publicidade. Então, assim, isso aqui é pura matemática, né, aplicada à tecnologia, para fazer com que os nossos sistemas aprendam sobre os nossos usuários, né, sobre os nossos fluxos de consumo e de produção de conteúdo, e a partir disso, né, a partir desse aprendizado que é acumulado, tomem decisões, né, sejam sistemas ou pessoas tomando decisões rápidas, né, a partir daquilo que é aprendido e que esses algoritmos contam para a gente, né, essas histórias que eles contam. E aí, olhando para dentro da Globo, né, eu falei aqui, né, como que a gente usa Big Data e Machine Learning aqui dentro da nossa estrutura. Como o próprio vídeo, né, falou ali, a gente tem 100 milhões de usuários cadastrados, mais de 100 milhões de usuários cadastrados na nossa base, né? Então, a gente fala diariamente com 100 milhões de pessoas. Isso são cadastros que passam desde, obviamente, né, os assinantes de produtos Globo, né, como Globoplay, Cartola, enfim, até usuários que não são, né, assinantes de nenhum produto, mas que fazem cadastros, né, se logam nas ferramentas Globo para poder fazer alguma ação, como, por exemplo, votar, né, num paredão do Big Brother. Hoje em dia, foi uma estratégia, né, que a Globo tomou um tempo atrás, de criar essa necessidade de realização de cadastro para alguns processos que são free, né, para leitura de algum tipo de conteúdo, para fazer uma votação, justamente para a gente conseguir acumular essa base, né, esse conhecimento a partir das informações que esses usuários fornecem para a gente todos os dias, né? Então, antigamente a gente trabalhava muito a gente continua trabalhando, obviamente, né, com informações de consumo puras, né, do tipo que a gente captura ali com analytics, né, com as ferramentas de tagamento de sites e tudo mais, e agora a gente consegue cruzar com esses Global IDs, que a gente chama, né, com essas pessoas, com esses indivíduos que contam para a gente informações sobre eles através desses cadastros. Então, a gente tem essa base de 100 milhões de usuários, é uma coisa gigantesca, muito representativa no mercado. Essas 100 milhões de pessoas geram para a gente uma média de 6 bilhões de eventos por dia, ou seja, a nossa ferramenta, né, a gente tem uma grande plataforma de captura de dados, né, que perpassa por todos os nossos produtos digitais. O consumo, né, a interação dos usuários dentro desses produtos digitais geram hoje para a gente, a cada dia, 6 bilhões de estímulos. Como falou no vídeo, né, o nosso recorde foi 14 bilhões em um único dia. Foi naquele dia fatídico do paredão do Prior com a Manu Gavazzi lá no BBB
do ano passado, né? Então, a gente cada vez mais, né? E assim, por exemplo, quando a gente pensa o BBB como um case, né? Porque o BBB realmente é um produto muito importante para a Globo, porque ele ajuda a alavancar muito essa questão do consumo de dados, né? Quando a gente pensa num paredão como aquele, né? Num dia como aquele, a gente pensa assim, foi um evento isolado. Só que não, né? A gente, a partir daquele ano, a gente teve que se preparar nossa infraestrutura toda para poder fazer o BBB 20, o 21, né? Agora fiquei confusa. O BBB desse ano com muito mais capacidade, né? Não só para poder fazer a captura de dados, mas também para servir, né, usuários, plataformas todas de votação e tudo mais, porque o crescimento é exponencial, né? Então, assim, realmente tem um impacto muito grande para a gente. E hoje a gente tem, né, mais ou menos ali 2 petabytes de dados no nosso data lake e crescendo, né? Então a gente tem um desafio, como eu falei, muito grande de processamento e armazenamento desse volume bizarro de estímulos que a gente recebe todos os dias. Olhando um pouquinho para a nossa estrutura, né, e o que a gente faz com tudo isso. A Globo, né, a Globo.com, né, hoje a gente unificou as empresas, né, não sei se vocês sabem, mas foi divulgado bastante na mídia que a Globo está num processo de transformação, e a gente unificou todas as empresas, né? Então, antigamente a gente tinha Globo.com, Globosat, Som Livre como empresas separadas. Hoje em dia elas são todas Globo, somos todos uma só Globo, como a gente chama. Mas lá atrás, né, com a Globo.com, quase 10 anos atrás, a gente foi pioneiro no Brasil em uso de Big Data, né? E é ainda hoje um dos maiores cases de Big Data do Brasil, porque poucas empresas no Brasil e no mundo conseguem ter esse volume, né? Essa agressividade de números que eu mostrei ali para vocês. Então, assim, a gente continua sendo referência, né, para desenvolvimento de plataformas de Big Data. Hoje a gente tem 9 times de engenheiros de dados, engenheiros de machine learning e de software trabalhando em conjunto para produzir essas ferramentas, né, e essas pipelines, esses fluxos todos. Essa galera trabalha muito focada, né, como eu falei ali, na tecnologia, e a gente são 9 times que trabalham mais ou menos nessas disciplinas aqui que eu listei aqui nessa bolinha maior, e a gente tem cerca de 30 cientistas de dados hoje que trabalham espalhados pela Globo. Eles são uma gestão matricial que a gente chama, né? Eles fazem parte da nossa gestão de Big Data e AI, mas eles estão espalhados pelos produtos, pelos times de desenvolvimento de produtos. Então, assim, lá no time que desenvolve o G1, no time que desenvolve o Globoplay, no time que desenvolve o Globo Esporte, a gente tem cientistas de dados alocados nesses times, justamente para ajudar esses times a tomar decisões sobre o desenvolvimento dos produtos a partir dos dados que a gente gera, né? Gerar insights e tudo mais. Então, a gente tem hoje, né, mais de 90 pessoas trabalhando nessa grande área, com uma projeção aí de chegar a 120 pessoas até o meio do ano que vem. Ou seja, só cresce, né? A área que mais cresce dentro da Globo é a área de dados, em termos de contratação de pessoas. E o que a gente produz hoje, né? Isso aqui são mais ou menos as frentes de trabalho que a gente tem, né? Então, a gente tem uma frente de tracking, que nada mais é do que como capturar essas informações de dentro dos produtos, né? Ou seja, a gente presta consultoria para todos os times da Globo sobre como taguear os seus produtos para que a gente consiga capturar as informações que a gente precisa deles. A gente tem as plataformas de Big Data, né? São mais de uma, como eu falei, a gente tem uma plataforma de ingest, né? De captura e ingestão de dados, que é o Horizon, que é uma plataforma desenvolvida dentro da Globo. A gente tem o nosso Data Lake, né? E diversas ferramentas que a gente usa para fazer ETLs, transformações né, processamento de dados. A gente tem um domínio de dados, né, que é baseado em conhecimento do usuário, que é um time bem grande que a gente tem aqui, que o foco dele é justamente trabalhar em como a gente gera valor a partir daqueles 100 milhões de cadastros que a gente tem. Então, eles desenvolvem ferramentas focadas
em como a gente vai fazer personalização, segmentação, ou seja, como que a gente consegue extrair o máximo de valor ali do conhecimento que esses usuários dão para a gente, né, a partir desse cadastro todos os dias. A gente tem uma outra equipe que, por outro lado, né, tem esse olhar com base no nosso conteúdo, né, ou seja, uma galera focada ali em semântica, em mapeamento, né, de todo esse conteúdo gigantesco que a gente coloca no ar todos os dias também, para poder entender como que a gente consegue segmentar melhor, né, não só consumo, né, o conteúdo em si, mas também segmentação para publicidade. A gente tem as plataformas que fazem a recomendação de conteúdo para os usuários, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, que nada mais é do que entender qual é a melhor forma de entregar para um usuário aquilo que faz mais sentido para ele ver, né, seja na home da Globo.com, seja num feed de notícias do G1, seja num trilho ali de vídeos do Globoplay. A plataforma de experimentação, que é uma coisa muito bacana, que a gente tem uma cultura de ser orientado a hipóteses, né, a formular hipóteses que os nossos cientistas de dados trabalham muito hoje para formular, apoiar os produtos, né, na validação dessas hipóteses diariamente. Então, desde uma hipótese de usabilidade, de design, tipo, qual é o melhor botão para poder chamar o cara para poder fazer uma compra aqui para assinar um produto. Onde é melhor eu colocar um destaque na página para eu garantir um aumento de audiência na home. Tudo isso é feito com base hoje em experimentação, né? Ninguém mais acha que tem o conhecimento, porque o nosso mundo, né? Os nossos consumidores, eles estão mudando, né? A velocidade é muito grande, então a gente tem uma cultura de colocar no ar, testar, a gente tem essa plataforma que coleta, né, e compara, então a gente consegue disparar, por exemplo, ter 2 homes diferentes no ar ao mesmo tempo e coletar essas informações e depois fazer um resultado, né, trazer um resultado, cara, qual foi a melhor, qual que trouxe mais conversão, qual que trouxe mais clique, né, e a gente faz isso todos os dias, então a gente tem uma plataforma para apoiar os nossos times de desenvolvimento de produtos a fazer esses testes diariamente. E a gente hoje tem uma plataforma de machine learning que visa criar mesmo uma estrutura de plataforma para disponibilizar para todo mundo na Globo, para poder fazer machine learning, para poder aplicar machine learning nos produtos de uma maneira mais democrática também, né? Para não ficar, porque, né, é aquilo, a gente acha que isso aqui é uma coisa tipo rocket science, e na minha visão porque, né, tipo, eu acho muito surreal a capacidade técnica, né, que os nossos times têm, mas é difícil também mesmo para outros times de desenvolvimento, então eles estão criando ferramentas para facilitar a aplicação de machine learning dentro dos produtos. É muito legal o trabalho desse time. E aí, como é que funciona aqui o nosso pipeline? Na verdade, isso aqui é um pipeline de dados, né, padrão, né? Claro que aí tem diferenças de arquitetura, né, de sistemas que são utilizados que provocam a gente ter arquiteturas diferentes, mas aqui a gente está falando de um pipeline padrão, né, uma visão bem alto nível, bem geral aqui de como que é o nosso pipeline. A gente tem hoje, né, a gente está capturando dado ali dentro dos nossos produtos, né, de diversos tipos de dados, como eu falei, é cadastro de usuário, é consumo de matéria, é o play no vídeo, é o podcast que o cara escuta, é a busca, um conteúdo que ele curte, que ele compartilha, a votação, a geolocalização, o que ele compra. Enfim, tudo isso é capturado e enviado para o Horizon, que é esse nosso sistema de captura, né, de ingeste, e é armazenado ali em grandes clusters ali de dados brutos, né, que a gente chama. E aí, a partir daí, a gente tem uma série de processos, né, para poder processar, transformar esses dados, criar realmente ali os nossos data lakes e o nosso data lake e os nossos data warehouses ali, né, os data marts, com esses dados organizados, clusterizados, que ficam disponíveis no BigQuery. Hoje o BigQuery é uma ferramenta do Google, né, da GCP, que tem um foco justamente em armazenamento de dados curados, né, de dados transformados, trabalhados em uma ferramenta que é utilizada muito como data lake e data warehouse por diversas empresas, e a gente
utiliza essa ferramenta, e outras ferramentas também do Google que fazem parte desse fluxo de processamento. E a partir do próprio BigQuery, né, a gente tem a análise desses dados, ou seja, a gente tem tanto humanos acessando esses datasets dentro do BigQuery, que estão organizados ali de acordo com as necessidades de cada área, de cada produto de dados que a gente tem, como máquinas também, né, acessando essas bases para gerar ali, né, relatórios, né, para apoiar a tomada de decisão diariamente. Então, a gente tem vários relatórios automatizados que são disparados para a alta cúpula da Globo, por exemplo, para tomada de decisão relacionada a posicionamento, a campanhas mais agressivas de marketing e tudo mais. A gente tem os produtos de dados que a gente chama ali, que são dashboards, né, que são disponibilizados para diversas áreas também, para acompanhamento, para diário ali, para entendimento do funcionamento dos nossos produtos e retroalimentação de processos, até mesmo do editorial, tá? A gente tem dashboards que vão até para o editor, o jornalista que trabalha na home da Globo.com, ele acessa um produto desse, né, um dashboard desse, para decidir ali onde que ele coloca qual chamada que ele coloca como destaque principal, qual que ele tira, qual que está tendo mais clique, qual que não está. Então, consumos ali em tempo real. E, obviamente, a gente tem máquinas, né, sistemas acessando essas bases para poder gerar toda aquela coisa ali que eu falei um pouquinho antes, né, que é essa recomendação de conteúdo, né, o que se reflete nos nossos produtos de maneira automatizada, né, sem intervenção humana, né, a gente conseguir gerar uma home diferenciada do Globoplay para um determinado assinante que é diferente do outro, né? A minha home do Globoplay é diferente da home do Globoplay da Bárbara, se ela for assinante, dependendo do consumo que ela faz dos vídeos. Em todo esse processo, a partir do momento que a gente captura e começa o processamento, a gente tem várias etapas ali que envolvem governança, né, desses dados, ou seja, a gente tem que ter, imagina, né, nesse mundo gigantesco, a gente tem que ter o lineage, né, que a gente chama, que é a identificação da fonte do dado certinha para a gente saber, né, enfim, onde que a gente está buscando essa informação, de onde que está vindo, a catalogação desses dados, né, ou seja, a gente precisa fornecer para os nossos cientistas, analistas de dados, uma visão sobre como que esses dados estão estruturados, onde eles acham qual tipo de informação, e etc, né? Enfim, além disso, né, na questão da governança, como que a gente disponibiliza isso para a empresa inteira? Porque a gente tem, de fato, o nosso data lake, né? Ele é um data lake que tem informações que são disponibilizadas para praticamente toda a Globo, mas a gente tem dentro desses universos, às vezes, dados estratégicos que não podem ser abertos para toda a empresa, como, por exemplo, dados de venda do comercial, que tem valores e tudo mais. A gente precisa ter uma governança sobre aquilo ali para ver quem vai poder acessar ou não e tudo mais. E correndo, né, em todo esse processo, a gente tem a adequação à LGPD, né, ou seja, uma necessidade ali muito grande de adequação à lei. Então, como eu falei, né, a gente tem todo o processo de anonimização desse dado de cadastro do usuário, né, garantir que ninguém consiga pegar um endereço, um telefone, um IP, nada que consiga identificar quem é essa pessoa, em toda essa cadeia. Também a questão da gente conseguir gerenciar a questão do opt-out, né, do cara decidir que ele não quer mais ter os dados dele disponíveis na Globo. A gente também precisa garantir que isso seja limpo de todo esse pipeline, quando ele aperta aquele botãozinho lá. Então tem todo um sistema que faz essa varredura todos os dias de quem foi que pediu, e aí a gente conseguir lá e tirar, né, os dados, as referências a esse Globo ID de todos os sistemas, mas sem, por exemplo, impactar os nossos números de audiência, por exemplo, porque senão os nossos dados estariam falhos todos os dias, né? Tipo, eu consolidei a audiência de ontem de um produto, e aí eu não posso fazer com que, se alguém, né, um grupo de usuários que fez parte dessa audiência de ontem pediu para tirar os dados, esse meu número ia mudar. Então, a gente tem todo um trabalho para garantir, né, que a integridade, né, desses dados se mantenham relacionados à visão que não fira a LGPD,
mas que consiga atender as necessidades, né, e os direitos daquele usuário de não ter os dados dele mais cadastrados na Globo. E, claro, uma preocupação, né, em paralelo, independente da lei, mas uma preocupação muito grande com o uso ético, né, desses dados. É uma coisa que norteia muito ali os nossos processos, uma preocupação em até mesmo como os nossos sistemas, né, vão fazer o uso dessa informação de modo que ela seja de fato, que ela entregue valor para esse usuário, né? Não que ela canibalize ou que ela fira ali, né, coisas que são valores que são importantes para a gente. Então tem toda essa preocupação, tem uma equipe focada em LGPD e nessa questão, e uma outra equipe focada na questão de governança, que são temas super importantes para a gente. E aí, assim, né, de tudo isso que eu falei, todas essas tecnologias, todas essas ferramentas e possibilidades que a gente tem, então, como que a gente pega isso, de fato, transforma em valor de negócio para a Globo, né? Como que a gente faz com que isso vire inteligência e agregue ali no dia a dia do consumo dos nossos clientes, né? A Globo está passando por uma jornada de transformação digital, né? Ou seja, está querendo se consolidar como uma media tech, né? Não mais como uma empresa de mídia tradicional, mas como uma media tech, né, com foco ali em tecnologia muito grande, como muitas empresas, né, estão fazendo esse movimento, as fintechs, as health techs, tudo é tech agora. Existe uma frase, né, que fala que todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, senão elas vão morrer, né, que é justamente isso, né? O foco é a gente ser mais ágil, mais eficiente. A Globo tem mudado bastante ali esse posicionamento em relação a se relacionar diretamente com o consumidor final. A Globo era uma empresa, né, B2B, era uma empresa que o cliente era o mercado publicitário, né, no dia a dia de negócios, e hoje em dia, né, com a questão do Globoplay e de outros produtos que a gente disponibiliza, né, de assinaturas, tem um foco muito grande, né, a partir disso também, se comunicar muito mais diretamente com o consumidor final. E é isso, né? Aproveitar todos os momentos em que esse consumidor está se conectando com os nossos conteúdos para poder prover as melhores experiências para eles, né? Então, esse aqui é o foco da transformação digital da Globo. Dentro desse contexto, né, o que a gente entende como entrega de valor, né? Qual o cenário? A gente hoje tem que entender que as pessoas têm interesses individuais, né? Então, aquela coisa de o público classe C, mulheres e, né, do Rio de Janeiro, tipo, gente, isso não existe mais, né? Cada pessoa é única e o mercado que está precisando cada vez mais se adaptar a isso, né, com uma velocidade muito grande, porque, na verdade, cada pessoa é única e cada dia ela muda. Então, todos esses velhos padrões aí do mercado publicitário, né, estão mudando diariamente. Inclusive padrões preconceituosos, né, de que quais são os assuntos que interessam para mulheres de 30 anos, quais são os assuntos que interessam. Gente, isso não tem mais como a gente inferir da forma que a gente fazia antigamente. E a gente precisa de verdade de tecnologia para poder dizer para a gente e conseguir ser assertivo, né? Porque dentro do meu consumo ali, aposto que a Bárbara é totalmente fora do padrão ali, mulheres de 40 anos, ela consome futebol, com certeza pra caramba, e zero coisas de beleza e etc, e moda dentro da Globo. Então, é sobre isso, né, que a gente precisa entender. E é isso, né? A gente tinha ali as falas, né, dentro da Globo muito enraizadas ali, né? A Dona Maria, que é a nossa consumidora padrão ali da novela das 8, das 6. Cara, a Dona Maria vê a novela das 6, mas ela quer ver no horário que ela quer, ela não quer mais estar 6 horas da tarde na frente da televisão esperando a novela começar, ela vê série coreana no Netflix, ela vê, eu estou dando esse exemplo assim, né? Tipo, as minhas X aqui em casa são viciadas em séries coreanas, tipo, além da novela das 6. Então, quem é essa pessoa, né, gente? Então, assim, o que a gente quer é saber cada vez mais sobre o nosso público e entregar aquilo que ele quer e que ele precisa. Não só do ponto de vista de conteúdo, mas também do ponto de vista dos anunciantes, né? Permitir que os nossos anunciantes falem com as pessoas com quem eles realmente precisam falar.
Então, como que a gente faz isso hoje, né? Como eu falei, a gente tem ali nossa plataforma de recomendação. Ela hoje... Aqui tem, né, um gráficozinho que compara, né, como que seria uma home não recomendada, ou seja, todo mundo vê em proporcional distribuição ali informações sobre notícias, esportes, entretenimento. E aí, a gente olhando para o universo recomendado, a gente conseguiria focar muito mais naquilo que o usuário gosta mais, o que ele tem mais interesse para ele, entregar, como a gente entrega no Globoplay, homes diferentes para quem está acessando. Dentro da home da Globo.com, por exemplo, o feed, né, de notícias que é automático, ele também é diferente para cada usuário, porque ele já vem ali com base mais ou menos no que aquele cara gosta de consumir quando ele está logado. A gente tem serviços de personalização e segmentação, né? Ou seja, personalização é o entendimento sobre esse consumidor e conseguir ser mais assertivo o máximo possível para ele dentro dos nossos produtos. Então, a gente tem uma série de iniciativas, né, que visam utilizar algoritmos para, dentro de um contexto de um determinado produto, conseguir, por exemplo, num site de receitas, quando o cara procura pão, quando eu procuro pão, ele vai me entregar brioche, porque ele sabe que é o que eu gosto, e se a Bárbara procurar pão, ele vai entregar para ela pão francês. Porque é diferente, entendeu? Ou seja, pão é um universo enorme e pode ter, de fato, coisas diferentes. A gente conseguir chegar nesse nível de personalização ali na entrega de conteúdo. E a segmentação, né, que é uma uma vertente dessa personalização, que é a gente conseguir, por exemplo, pensando ali, eu tenho um segmento ali de assinantes que tem menos de 30 dias no Globoplay, então eles conhecem muito pouco sobre a nossa base, e aí a gente vai fazer pensar editorialmente falando, ou automaticamente falando, dependendo da situação, numa home que faça sentido para esse cara que acabou de chegar, que não conhece o nosso produto. E a home do cara que já é assinante há 3 anos é diferente, porque ele já tem um conhecimento, ela já é totalmente recomendada, totalmente automatizada, porque a gente já tem bastante histórico daquilo que ele gosta. A experimentação, né, que é uma outra vertente, como eu expliquei, é essa possibilidade de a gente fazer testes AB, né? Não sei, a gente tem uma plataforma de teste AB, em que a gente coloca esses experimentos no ar todos os dias. Vai acontecer de, tipo, você tá acessando uma página da Globo e o botão para você tá de uma cor e o botão para o outro tá de outra cor, porque a gente está medindo qual que vai gerar mais conversão. Inclusive, a gente pode chegar à conclusão de que para um segmento é o botão vermelho e para o outro segmento é o botão azul, e a gente colocar isso no ar. E, de fato, pessoas diferentes vão ver botões diferentes, porque é aquilo que mais funciona para cada um deles. Olhando ali para o trabalho, né, desses cientistas de dados e como que isso vai até as áreas de marketing, né? Obviamente, né, a gente tem análise de consumo e comportamento a partir disso, então a gente tem vários dashboards, vários estudos que são feitos a partir desses dados. O Globoplay, por exemplo, utiliza muito a Palantir para poder fazer esses objetos de estudo bem específicos. Tem um case muito bacana de análise de consumo dentro do Globoplay, que gerou um trabalho que é um retorno, né, de grana muito importante, que foi o ROI de conteúdo, que a gente chama, que foi um mecanismo, né, baseado em machine learning ali, e análises que foram feitas para entender quais são os títulos, né, que eles compram, né, do mercado internacional, por exemplo, de séries. Quais são as séries que eles compram que são, de fato, que trazem, de fato, maior retorno? Porque, por exemplo, elas têm preços diferentes, né? Você pagar para ter Friends ou você pagar para ter uma série que é pouco conhecida tem um valor diferente na hora de você pagar para ter esse conteúdo dentro do Globoplay. Mas só que, às vezes, a série que você paga uma grana, porque ela é super conhecida, ela não gera tanto valor, não gera tanto retorno, em termos de dinheiro mesmo. Quantidade de assinantes que foram trazidos e retidos, né, na plataforma por conta daquela série. Então, é um estudo que foi feito para entender quais conteúdos vale a pena comprar, onde vale a pena colocar o dinheiro para trazer esse conteúdo para a Globo.
Isso é um exemplo, né? A gente tem ali os modelos de propensão, né, e as análises preditivas que são feitas pelos cientistas de dados e automatizadas, que é para entender justamente o foco muito grande, por exemplo, em churn, né, que é esse processo de cancelamento das assinaturas. Como que quem é o cara que cancela? Então, aí a gente vai descobrindo, né? Assinantes que passam menos de 1 hora por dia consumindo vídeo no Globoplay são os que têm maior propensão a churn. Então, a gente vai pegar esse grupo de pessoas e vai focar uma jornada de marketing mais agressiva com essas pessoas e vai tentar focar em um conteúdo mais personalizado para essas pessoas para poder fazer com que elas aumentem o tempo de consumo dentro do Globoplay para evitar que ela venha cancelar a assinatura. Tá? Então, é esse o trabalho que é feito ali com o modelo de propensão. E a jornada de CRM, né, que é um negócio bem bacana, que é um processo que é automatizado, tá? Que utiliza também a Palantir para chegar nesse resultado, que é você pegar, justamente, a partir desses modelos, né, de todas essas análises que são feitas, a gente tem objetos dentro do sistema que a gente consegue identificar, assim, pô, esse cara aqui, ele gosta de novela, ele tem um histórico de ver novela, só que ele ainda não viu, por exemplo, a novela nova das 6, do Imperador lá, sei lá o quê. Então, vamos mandar para ele uma jornada, né, um e-mail marketing, um push notification, avisando para ele, cara, você já viu aí a novela nova? Ou então, enfim, é isso, é para personalizar campanhas, né, a partir desses dados que a gente tem curados, trabalhados, segmentados, para atingir comunicações específicas para o usuário final, né, via e-mail, via push notification e tudo mais. Olhando para a parte de publicidade, a gente tem 2 coisas que são muito legais, que são feitas pela nossa equipe de Content Knowledge, que é a criação de territórios contextuais, né, a partir de análise semântica. É muito legal a história desse trabalho, porque semântica começou lá atrás com editores, né, tagueando o conteúdo. Então, assim, cada vez que ele publicava uma matéria, ele tinha que dizer que aquela era uma matéria de política, que era sobre o Bolsonaro, que né, tinha umas tags que ele ia criando ali. E hoje isso é totalmente automatizado a partir da varredura do conteúdo, e aí eles vão criando esses territórios, né, que a gente chama, que é esses contextos para apoiar. Então, por exemplo, e aí, no caso aqui, a gente está falando de moda e beleza, então é um território para o mercado publicitário em que faz sentido colocar publicidade de moda e beleza, porque são matérias que são lidas por pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. E aí, a gente começou a fazer essa questão dos territórios, e aí a gente começou a perceber um problema que gerou essa entrega desse outro produto, que é o Brand Safety, que é dentro de um contexto, por exemplo, de turismo, a gente poderia ter uma matéria que estivesse falando sobre uma guerra, né, sobre um acidente aéreo, né, sobre um crime, porque como isso tudo é automatizado, né, o cara pode entender que está falando aqui sobre um país estrangeiro, entra no foco de turismo, por exemplo, e acaba jogando dentro desse território uma matéria com que um anunciante não quer ver a sua marca associada. Então, o anunciante que quer... Por exemplo, a gente teve um case, né, que foi uma campanha que era de Dia das Mães. Agora, eu não sei, não vou lembrar de verdade qual era a marca também. Uma campanha associada ao Dia das Mães que gerou um problema enorme, porque a matéria, a publicidade, né, a campanha apareceu numa matéria que falava sobre um filho que tinha matado a mãe. E aí, esse, né, e aí, tipo, a marca não quer ter, né, aquilo associado, né? Então, a gente criou o Brand Safety, que é justamente esse tagueamento das matérias. Então, assim, essa matéria, teoricamente, ela faria parte desse contexto aqui, desse território, mas a gente coloca lá uma marcação e diz assim, essa aqui é uma matéria sobre guerra, ou essa daqui é uma matéria que está falando sobre uma catástrofe, ou um crime.
Ou então essa matéria aqui é um conteúdo seguro para exibir a publicidade. Então, como a distribuição de campanhas, né, no digital ela é muito automatizada, esse brand safety garante que a gente não coloque. Então, assim, o cara vai colocar o banner dele lá em todas as matérias relacionadas a turismo, menos nas que estão marcadinhas ali com guerra ou com um acidente aéreo, por exemplo, que no país lá que caiu porque ele não quer a marca dele associada a uma coisa negativa. E uma outra coisa que a gente está fazendo é apoiando a TV em alguns processos, alguns produtos para otimizar a entrega de campanhas no linear, né, na TV, a partir de dados do Ibope que a gente coleta. E aí a gente consegue vender para o mercado publicitário os slots, não mais assim, né? Tipo, o intervalo do Jornal Nacional. Não, o slot é um slot em que a gente sabe que a gente vai conseguir atingir o público X com características Y e Z. E aí, essa publicidade ela vai ser automaticamente distribuída em horários da Globo que a gente vai conseguir alcançar aquele público. Né? Então, isso é uma automatização também que foi feita a partir de dados. E isso também vale, né, para a internet, né? Óbvio, para o digital, a gente também tem processos de otimização de campanhas no digital para entregar a publicidade específica, né? A partir de tudo isso que a gente falou aqui, não só específica, mas a questão da otimização, né? Que é uma leitura sobre o nosso inventário, né? Onde a gente tem posições que vão garantir com que a gente consiga falar exatamente com o público que o anunciante precisa. E aí, chegando aqui no finalzinho, né? Olhando para tudo isso que a gente faz, né? A gente pensa, caramba, quem são as pessoas que trabalham com isso e por que isso fala comigo aqui que estou estudando marketing, publicidade, jornalismo e tudo mais. Hoje a gente tem, dentro da nossa equipe, né? Esses 4... Na verdade, assim, dentro da nossa equipe a gente nem chega a ter o analista de dados. Esse cara é um cara que está muito na ponte ali já com a área de negócio. Mas a gente tem esses perfis, a nossa área, né, de Big Data na Globo, ela é dividida nesses 3 pilares, que é o pilar de Big Data, o pilar de Machine Learning e o pilar de inteligência, que é onde ficam os cientistas de dados. O engenheiro de dados, né, que é o cara justamente que trabalha nas plataformas de Big Data, ele está ali focado no desenvolvimento dos pipelines e fazendo os ETLs, né, as transformações. Ele é um cara, né, de computação, ele é um programador que consegue fazer essa leitura de modelagem de dados e que entende, né, desse fluxo aí para a construção de pipelines e ingeste, captura, processamento de dados. O engenheiro de machine learning, né, uma engenheira de machine learning é aquela pessoa que ela está focada no desenvolvimento dos modelos em aplicações. Né? O cientista de dados, ele também faz machine learning, tá? Ele também cria códigos, apesar ele é geralmente um cara que é formado em estatística, matemática, mas que tem uma noçãozinha ali de como criar um códigozinho Python para poder gerar um modelo que ele mesmo vai ficar analisando a partir dos insights, né, que ele tem em cima do conhecimento que ele tem dos dados. O engenheiro de machine learning, ele já está fazendo isso em cima de aplicações. Né? Então, o nosso cara que cria, por exemplo, a plataforma de recomendação de conteúdo, ele é um engenheiro de machine learning. Ele é um cara que está colocando em cima de uma aplicação essa inteligência de algoritmo, né? Criando algoritmos para rodar em cima de uma aplicação que vai gerar um produto, né, específico lá para o usuário final. A gente também tem engenheiros de software, né, apoiando esses 2 grupos, né? Então, assim, programadores, né, que a gente chama ali padrão, vamos dizer assim, porque a gente precisa de todas as outras stacks de tecnologia para poder suportar tudo isso. Os cientistas de dados, eles são os caras que estão ali trabalhando nessa construção de modelo para fazer essas análises, a geração de insights e tal. Ele é um cara que pareia muito com o analista de dados dentro da nossa estrutura. A gente tem os cientistas de dados alocados nas equipes de produto, nas equipes de marketing. Hoje em dia, a gente tem cientistas de dados espalhados pela empresa inteira. Não só esses 30 que eu estou falando, né? Os próprios produtos contratam os seus próprios. Então, assim, dentro da área de marketing do Globoplay, existem cientistas de dados e analistas de dados para poder fazer essa inteligência focada no marketing. E
E são essas duas pessoas, né, essas duas figuras aqui, o cientista de dados e o analista de dados, que interagem diretamente hoje com as equipes de marketing, com as equipes de negócio, né? Inclusive nos processos, né, que são realizados para poder fazer, por exemplo, uma jornada de CRM. A equipe de CRM do Globoplay tem vários cientistas e analistas de dados trabalhando junto com o cara que é o analista de marketing, porque o cara do marketing pensa na estratégia e o outro pareia com ele para entender como que vai atingir aquela estratégia dele, entendeu? Então, é uma aproximação muito grande desse universo dentro das equipes, né? Esses caras aqui, né, têm um papel de ser os evangelizadores de dados dentro das áreas de negócio, né? Tanto o cientista quanto o analista. O analista, geralmente, ele é um cara, um estatístico, né? O cara que faz o BI, que monta os dashboards, que cria as visões que vão ser lidas pelas pessoas que são mais leigas ali, que vão entender da informação, mas não, né, da mecânica ali dos dados, como é o caso do cientista. Então, assim, são profissões, né, que hoje são super valorizadas no mercado, salários super altos, empresas querendo roubar todos os nossos cientistas de dados e os nossos engenheiros de dados todos os dias, é um inferno, porque o mercado está super valorizado. Existe um artigo que é muito legal que fala, né, que ciência de dados é a profissão mais sexy do século, porque é isso, né? O cara que todo mundo quer, é o cara que vai conseguir transformar, né, os negócios. Então, aí, né, como olhando para vocês que estão aqui, né, que seriam pessoas que iriam dentro das empresas, do mercado, parear, né, com esses cientistas de dados, com esses analistas de dados, entender sobre o que é que esse cara faz, ler bastante, né? Existem muitos materiais, livros, sites que falam, né, sobre ciência e análise de dados hoje, porque está sendo cada vez mais difundido. Então, assim, como dica aí para a vida, né, seja no jornalismo, tá? Eu fico falando aqui muito da parte de marketing, negócio e tal, mas dentro do jornalismo tem uma vertente muito forte, né, de jornalismo de dados, jornalismo baseado em dados. Então, isso também é a mesma verdade, entendeu? Então, os jornalistas precisam cada vez mais entender um pouco desse contexto para conseguir mesmo trabalhar e conviver, né, dentro do mercado, estando aderente aí às mudanças rápidas que a gente está tendo, né? Então, é super importante aí para vocês, como dica, conhecer um pouquinho sobre o que esses caras fazem, porque no futuro são pessoas com quem vocês vão interagir no dia a dia. Mesmo o engenheiro de dados, tá? Lá na frente a gente pensa, né, no processo de democratização do uso de dados. Esse cara tem um papel fundamental em estar mais próximo ali do negócio, né? Então, vocês conseguirem conversar com essas pessoas é essencial aí para o sucesso do trabalho de vocês. É isso que eu tinha para contar, para compartilhar. Espero que vocês tenham curtido. Gente, foi um prazer para mim estar aqui. Foi uma honra ser convidada aqui pela Bárbara para falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho aí, ter trazido coisas interessantes. Espero que vocês tenham curtido. E fiquem à vontade aí daqui para frente para manter o contato. Pode deixar, que manteremos o contato. Qualquer dúvida sobre Big Data, a gente grita por você. Pode, estou super à disposição. Podem contar comigo. Obrigada mesmo, Carol. Obrigadão.